Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer essa linda bolsa caramelo e café. É uma bolsa de ombro, ela é considerada bolsa tote, com um bolso interno, acabamento em zíper, super espaçosa. Então, para os detalhes desse café, eu peguei um prato e centralizei ali e cortei também ao meio. Eu vou mostrar como que ficou. E eu comecei a trabalhar pelas alças. Ó, ficou uma bolsa bem espaçosa. Então, eu usei o Doll Caramelo e o Doll Café, o TNT 150 e o Bagum. E aqui eu usei o meu Doll mais escuro. E aqui para as alças, eu usei duas alças, cortei as medidas de 70 por 10. Fiz um risco no meio e vou juntar assim para ficar a costura dos ladinhos. Eu vou mostrar exatamente como que eu fiz essas duas alças. Vou colocando clips ali para me dar mais firmeza. E agora dobro de novo ao meio e deixo um clipe só. Eu vou mostrar bem detalhado para ninguém se perder e todo mundo conseguir fazer. Não usei cola e o meu estruturador foi o TNT, para ficar mais firminha essa bolsa. Então, ali meio pezinho de máquina, bem do ladinho. Faz devagar, bem retinho até o final. E vai deixar essas duas alças separadas. Peço que você preste bastante atenção, as medidas eu fui colocando escrito durante o vídeo, para a gente não se perder em nada. Costurei de um lado, agora vou costurar do outro. Fica o acabamento dessas alças ficou bem bonito mesmo. E elas ficaram bem reforçadas, porque eu dobrei ali, né, mais de uma vez. Mas se você quiser mais forte ainda, você pode colocar um viés no meio. E ela tem 70 centímetros. Olha que legal que ficou. E deixa separadinho. Então, aqui 64 por 42. O meu principal, eu usei o Doll Caramelo. Esse Doll ele é um pouquinho mais claro. E dobrei e vou fazer uma marcaçãozinha bem no meio. Vou pegar ali, ó. Eu fiz esse círculo com um prato, dividi ao meio e agora eu marco no meio para colocar bem centralizado ali no meu principal. Ó, ele é um pouquinho mais escuro. Então eu usei da mesma cor das alças, né? Esse detalhe. E daí você vai costurar do lado e depois vai contornar em volta. Para fazer esse contorno, sugiro que a tua máquina esteja bem lentinha, para você não sair fora. Vai, eu coloquei o clips também para dar mais firmeza. E a caixinha de leite hoje vai ser daquela mais fácil também, para que todo mundo consiga fazer. A parte do zíper, eu sempre via o povo fazendo essas bolsas e nunca entendia, meu Deus, como que mede esse zíper? Então, eu vou mostrar para você como que eu fiz do jeito mais fácil, tem várias formas de colocar o zíper, mas hoje eu trouxe uma maneira, pretendo trazer outras também. Mas desse jeito aqui, todo mundo vai conseguir fazer. Ó, então ficou assim, ó, costurei dos dois lados. E agora eu cortei o meu TNT um pouquinho maior e vou colocar ali bem na beiradinha, meio pezinho de máquina, só para prender, uma costurinha de segurança. E esse TNT, ele dá mais estrutura para o material. Se eu fizesse com o EVA, eu pensei que ela poderia ficar muito armada. E não é esse o objetivo. Não quero ela molenga, mas também não quero ela armada.
Aí aqui eu refilei e ó, tá? Ficou desse jeito. Vou dobrar ao meio, vou fazer uma marcação para posicionar as alças. Então, a partir ali da minha marcação do meio, eu conto 7,5 cm de cada lado para dar uma distância de 15 centímetros entre as duas alças. As alças eu coloquei ela bem na beiradinha. Eu coloquei a alça bem na beiradinha, mas se você quiser deixar sobrando um pouco, pode também, porque o teu zíper, ele não vai ali, sabe, bem nessa beiradinha, porque o teu zíper você vai colocar depois no fole. Ó, marquei, já posicionei ali com os prendedores e a partir da minha marcação eu coloco a alça. Presta bastante atenção se as alças não estão viradas. E aí passo uma costurinha na beiradinha. Usei meio pé de máquina, porque depois vai ter a costura do fole também. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, prendendo as duas alças. Optei por não colocar bolso fora, e daí coloquei só um bolso interno, que depois eu vou mostrar como eu fiz. Então, essa bolsa ela é bastante usada, né? Porque ela cabe bastante coisa, é bom para a gente trabalhar, para sair. Então, eu usei essa cor porque eu acho que combina com bastante coisa. Ó, vou prender dos lados e vou costurar do lado. Dos dois lados eu costuro. Eu não coloquei meu forro, ali eu só estruturei com o TNT. Então, faço uma costura reta, um pé de máquina. Tirei as alças para fora para não ficar ali agregando volume, né? Para ficar bem certinho ali as marcações. O começo e o fim, que eu tenho que fazer essa costura reta. Depois que eu faço isso, então eu vou marcar as minhas duas caixinhas de leite que eu não corto elas. A partir da minha costura de um pé de máquina, eu coloco ali 4 centímetros de cada lado. Faço o desenho da caixinha de leite e vou fazer a mesma coisa ali do outro lado. Ó, a partir da minha costura, eu conto 4 centímetros. Se você não tiver essa régua, não tem problema, faz com a tua régua normal. Ó, daí faço essa linha ali, ó, que é onde eu vou dobrar para marcar a minha caixinha de leite. Vou prender e vou continuar aquela linha reta para eu fazer a costura bem em cima. Ó, pode fazer dos dois lados. No outro vídeo eu fiz só de um lado, hoje eu resolvi mostrar dos dois lados. Ó, fiz ali, continuo a minha linha reta. E daí a gente vai passar uma costura.
Faz devagar essa parte, porque já tem bastante camada ali no meio. Ó, então costurei ali, vou cortar e vou passar mais uma costura para ficar bem reforçado. A partir dessa primeira costura, mais um pé de máquina. Tentar cortar. E passo ali o pezinho de máquina. Ó, agora vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, desse outro lado, ó, fiz o risco, continuando, né, o meu risco. Aí já faço as 2 costuras e daí eu corto. Nossa, eu acho bem mais fácil fazer a caixinha de leite desse jeito. Fica retinho, você não tem que ficar prendendo. Às vezes fica um bico no meio. Eu faço, mas é mais chatinho de fazer do outro jeito. Ó, e corto bem na beiradinha ali da minha costura. E tá pronta a caixinha de leite, perfeita. Aí, ó, então essa parte do principal você vai deixar separada, ó, ficou assim. Agora eu vou fazer o bolso interno. Aqui eu tô usando o Bagum. Bastante gente perguntou o que que é o Bagum. Bagum, ele é como se fosse um plástico, só que ele tem uma fibra por dentro. É bastante usado na linha maternidade porque ele é bem fácil para limpar. Então você passa um paninho ali com álcool, ou só um paninho com água mesmo, já tá limpo. Ó, e agora eu vou colocar no meu Bagum preto e vou costurar bem na beiradinha. Aí ficou 30 por 20 a medida desse bolso. Daí eu vou cortar, vou costurar, também fazer uma costura ali no meio, para esse bolso não ficar aberto dentro. E daí cabe celular e mais alguma coisa que eu queira pôr dentro. E faz a costura ali, retrocesso no começo e no final, para não desmanchar essa costura. Tira as linhas. E olha que bonito que ficou o nosso interno. Agora eu vou costurar um pé de máquina dos 2 lados. Tem a opção de você deixar costurar só um pedacinho e deixar depois para desvirar essa bolsa lá no final, pelo lado. Só que é uma bolsa que ela fica um pouco durinha, então eu fiz uma abertura no fundo, mas se você quiser deixar ali aberto do lado, você consegue desvirar também. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no principal, 4 centímetros a partir da costura. E vou já para a máquina, para fazer ali o biquinho, né, a caixinha de leite. Se quiser usar a mesma coisa em tecido, também dá para fazer. Também, só que daí, se você quiser estruturar com a manta R1 R2, fica bom também. Ó, então tirei ali as linhas, agora eu vou trabalhar com o fole. Ó, cortei, eu fiz o fole, não usei o bagum, cortei 4 tiras, né, de 42 por 5 centímetros e usei do principal mesmo para fazer o fole. Vou colocar lá o meu zíper, cremalheira virada para baixo, daí costura de segurança. E depois, quando você coloca a segunda parte do fole, a parte de dentro, né? Daí você faz com um pé de máquina. Ó, costura bem na beiradinha, para não ficar uma costura em cima da outra. Mesma coisa. Agora é um pé de máquina até o final. Aí você vai desvirar e rebater. Perceba que eu coloquei 42 centímetros, a mesma medida
da abertura do meu principal lá que tem o detalhe, né? Então eu não cortei menor nem maior. E eu achei esse jeito bem fácil de fazer o zíper. Essa que era sempre a minha dúvida, como que faz esse fole? Será que ele é menor? Como que chegam na medida para bater lá, né? Aí tem um macetinho depois que eu já vou ensinar. Agora você vai repetir a mesma coisa do outro lado. Vai colocar bem certinho a medida ali, ó, e vai colocar meio pezinho de máquina, costura de segurança. O cursor eu ia usar esse que tá ali, mas eu falei, nossa, minha bolsa vai ficar tão bonita, esse cursor é mais sem graça, eu vou pegar um mais bonitinho. Aí depois peguei um maiorzinho ali. Porque, imagina, capricha em tudo, daí na hora do cursor, né, arrebenta com a bolsa. Ó, aí vou colocar como se fosse o interno, né, do fole. Um pé de máquina até o final. E vai desvirar e rebater. Coloco os prendedores que me dão uma segurança maior na hora que eu vou rebater ali. E você pode até fazer uma massagem, apertar ali, alisar para assentar bem. Ó, então ficou desse jeito. Agora eu vou passar o cursor. Ó, veja que o cursor é diferente, ó, ele é maior, é mais bonito esse, mais decente. Minha mão tá azul porque eu fico marcando com a caneta azul ali, né? Então eu marquei lá para posicionar as alças e acabou ficando minha mão azul. Ó, ficou assim o fole. Então tem 42 centímetros por 5 centímetros. Ó, eu virei o fole do avesso, ó, ponta com ponta, tá pelo avesso. Aqui para te mostrar, ó. Então, coloco bem no cantinho, aí vou fazer uma costura ela meio tortinha. É 2 centímetros que eu contei para dentro do zíper. Ó, você vai costurar ali do lado. Então, a partir da tua costura ali, ó, você costura 2 centímetros. Aqui selei o zíper e faço dos dois lados, fica meio entradinho. Não faça costura reta. É a partir de um pé de máquina ali da pontinha e 2 centímetros que acaba no zíper. Se não ficou claro essa parte, peço para que você dê um pause. Ó, agora você vai desvirar. Tá vendo que foi pelo avesso? Aí, ó, se desvira. E daí você vai encaixar essa tua parte que vai dar bem certinho lá na tua bolsa, no principal. Você começa alinhando costura com costura e vai colocar os teus prendedores. Então, ó, a frente do teu fole está virado para frente da tua bolsa e agora você vai clipar tudo. O teu forro tá lá separado, você vai mexer com ele depois. Ó, então frente com frente e costura tudo em volta. Aqui eu ainda usei um meio pezinho de máquina, porque eu vou usar um pé de máquina quando eu for colocar o forro, para não ficar uma costura em cima da outra. Achei que eu fosse usar um alicate, que ia dar trabalho, mas não deu trabalho. Consegui fazer ali sem muito esforço. Ó, costurou tudo, daí eu até abri o zíper.
tira ali as linhas. Não tem problema esse que fica aparecendo ali do zíper. Ó, aqui eu abri para depois me facilitar na hora de desvirar essa bolsa, porque depois você não vai ver aquela parte do zíper, fique bem tranquilo. Ó, coloco o meu forro, então vai ser frente do forro, olhando para frente da bolsa. Coloca costura com costura, sempre você centraliza costura com costura. O meu forro, ele tem a mesma medida do principal, 42 centímetros, lá por 64. E agora um pé de máquina em volta de tudo. Quando chega ali no cantinho, você passa com um pouquinho mais devagar, porque você tem muitas camadas ali. Muitas não, é o teu principal e o teu fole, né, e o teu forro. Ó, fez tudo isso, agora você vai desvirar. E daí você vai rebater. Vou explicar o que eu fiz. Eu não, na hora que eu fui rebater, eu não quis costurar ali na costura nos cantos. Olha que legal que ficou ali embaixo, tá vendo o detalhe? É só um detalhe na bolsa, só para ficar bonita mesmo. Eu não quis, porque assim, senão eu ia judiar da minha máquina, por aquele tanto de camada e rebater agora. Então, a partir dessa costura lateral, eu contei 4 centímetros de cada lado, onde eu ia parar de costurar. Eu só rebati ali na frente da bolsa, atrás, mas antes das costuras laterais, eu parava 4 centímetros. Aqui eu tô fechando o meu forro, né, que eu abri para desvirar. Olha que acabamento legal, ficou costura com costura bem certinho, tá vendo? Ó, eu vou dobrar tudo e vou clipar. E agora eu marco ali os 4 centímetros onde eu vai parar minha costura, que eu não quero estragar minha máquina. Para aí. E daí ali, ó, já costurei, acabou que eu não mostrei como que eu fiz essa costura, mas é uma costura bem simples, gente. Esse restinho de linha ali eu cortei pertinho e queimei com isqueiro, que é o fio de nylon 60, então para não desmanchar e fica o acabamento legal. Ó, ficou linda a nossa bolsa, ficou assim, ó, por dentro, com o bolso interno, esse fole que ficou bem no capricho, as alças. Então, se você gostou, curta, comenta. Muito obrigada se você já é inscrito e até o próximo vídeo.